Fala, Rafa. Fala, Serginho. Tudo bem com vocês? Beleza. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema de número 7. Vai além da irmã Beth. O que significa isso? Mas antes, para a gente entender melhor, vamos verificar a pergunta de Tainara lá de Itaubina, Mineira Leste? Vamos lá. Manda aí. Pastor, é evidente que devolver o dízimo é parte fundamental para desenvolver a nossa fé. É a devolução do dízimo que faz alguém confiar em Deus ou é a confiança em Deus que faz alguém devolver o dízimo? Ou os dois são verdadeiros? E aí, galera? Quando a gente começa, Essa pergunta aí, né? O ovo ou a galinha? Quem vem primeiro? Fica mais importante aí. A asa direita do passarinho ou a asa esquerda do passarinho? então, Tem algumas perguntas assim que são meio sem uma resposta certa, né? O que ela comentou ali, eu acredito que mostra que tanto faz. Quando uma pessoa é fiel a Deus, ela acaba sendo fiel nos dízimos. E se a pessoa é fiel nos dízimos, ela certamente vai desenvolver a maior fidelidade a Deus, né? Então, eu acredito que as coisas andam junto. O problema é quando alguma dessas coisas para, o que normalmente é a fidelidade nos dízimos. Às vezes a pessoa tem uma conta mais para pagar ou se enrola com um cartão de crédito e aí começa a desconfiar da confiança que ele tem de que Deus é capaz de sustentá-lo e aí começa a ter uma quebra da confiança, né? Mas desde o Gênesis a gente vê na árvore do conhecimento do bem e do mal a confiança como um problema, a confiança quebrada entre o ser humano e Deus. Então eu vejo que o dízimo ele tem a ver com o problema que a gente enfrenta desde lá do Éden, de confiar na palavra de Deus, na benevolência de Deus, naquilo que Ele é capaz de fazer, nos sustentando, nos dando aquilo que é necessário para a nossa vida, né? E ao mesmo tempo, né, assim, entender que é uma resposta. E essa resposta nem sempre deve ser dada em resposta àquilo que Deus vai fazer ou está fazendo por nós. Que às vezes a gente sempre quer ter aquela relação de troca, né? Ah, eu vou ser fiel aqui no dízimo para que Deus me abençoe ou para que eu me aproxime mais dele de alguma forma. E na verdade, isso deve ser movido pelo nosso simples desejo de adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, né, Rafa? Entender que Ele é o nosso Criador, é também o nosso mantenedor, e aí viver esse relacionamento de confiança na palavra dEle, porque Ele falou que teria que ser assim, né? A gente tem que confiar mesmo, relacionar bem com Ele, e nunca fazer isso como uma moeda de troca. Ah, eu vou fazer isso aqui para receber isso de Deus. Não, simplesmente é ter plena consciência e ao mesmo tempo fazer isso com amor, né? Amor para que isso de fato tenha um resultado benéfico na nossa vida e acima de tudo entender que eu estou fazendo parte de uma obra que é muito maior do que eu, que é a... Nesse Evangelho, sentido, né? nesse sentido, eu até vejo que a gente diferencia muito em relação a outras congregações que tratam esse assunto de uma maneira muito, muito, assim, de câmbio, né? Uhum. Tem que dar, tem que para receber e tudo mais. A gente não ignora o fato de que a Bíblia fala que a pessoa que é fiel é abençoada. Só que as promessas de Deus, elas não estão vinculadas à nossa fidelidade e ele não disse que a gente teria sempre um mar de rosas. Deus deixou muito claro para nós que esse mundo aqui não estava sob o pleno governo dele enquanto o pecado está aqui. Então, muitas vezes a doença chega para alguém que é fiel, muitas vezes até a falta financeira, né, de bens. A gente só vê prosperidade. Ah, não, se for fiel vai ser próspero. Uhum. Tem muita gente que não é próspero e não é por causa que não sabe cuidar do dinheiro. Alguns são por causa que não sabe cuidar do dinheiro, mas tem também aqueles que talvez se fossem prósperos financeiramente se afastariam dos caminhos de não Deus. seriam fiéis. É interessante, Rafa, que quando Malaquias repreende o povo, dizendo que o povo roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas, logo em seguida a essa repreensão, ele dá uma orientação. Olha, se vocês forem fiéis a Deus, os celeiros de vocês vão ser tão cheios que eles vão transbordar.
Ou seja, Deus ele não pede aquilo para você sem antes ele ter dado para você. E é esse momento de entrega, de confiança, que faz com que a gente entenda que o dízimo faz parte desse processo espiritual, onde a minha confiança em Deus me faz depositar nas mãos dele, reconhecendo aquilo que ele me deu, não é verdade? É verdade, eu acredito muito nisso. Sim, e às vezes é um desafio, né? Nós entendermos assim que é muito fácil eu pensar quando eu tenho que dar algo do que está sobrando e não é tão difícil, né? Agora, quando a gente tem que dar algo que talvez vai fazer falta, talvez vai apertar o Aí é- orçamento naquele Aí que é o mês, desafio, né? e aí onde a gente vai provar de fato a nossa fidelidade, Verdade. a nossa confiança nele, né? E de mesmo sabendo, não, isso aqui vai fazer falta, mas ainda assim eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Mas ser fiel por quê mesmo? Sério? Que é só para receber de volta aquilo ou simplesmente para mostrar que independente do que aconteça, a gente está aqui para ser fiel, né? E Mostrar quando, fidelidade. quando fala de dízimo, assim, a gente às vezes não fala de oferta, mas a oferta cai bem nisso que o Sérgio está falando em relação ao sacrifício, né? Porque a oferta no Antigo Testamento era aquele sacrifício que era oferecido, né? E a oferta que Deus fez foi o próprio Jesus para a humanidade. Então, quando a gente está falando de dízimo, a gente está falando de sacrifício. Quando a gente fala de oferta, a gente está falando de sacrifício. Envolve um esforço da nossa parte também para demonstrar que a gente confia nele, que a gente acredita nele, que ele está no comando da nossa vida, né? A Existem igreja sacrifícios. começou usando o sistema de benevolência sistemática, chamada de Irmã Betts lá no começo, mas depois se adotou o princípio bíblico dos dízimos e das ofertas para que os irmãos pudessem experimentar o que é confiar em Deus, e graças a isso o evangelho tem alcançado muitos e muitos lugares, mas existem países que não ouviram falar sobre Jesus ainda. Por isso que a gente continua.